E aí, seja muito bem-vindo a mais um programa, o Vambora Podcast. Estamos aqui sempre bem acompanhados da Cris, né, Cris? Olá, meu povo, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Agora sim, tô bem melhor. Olha, hoje a gente trouxe aí uma pessoa tão especial que eu tô doida para apresentar para vocês. Mas calma aí, deixa eu falar uma coisa, né? Quero falar para vocês sobre a Deleve, né? Que faz caneca personalizada. Olha que linda essa nossa caneca. Eu tenho caneca em casa também, do Vambora. Tenho caneca da Francesa. Eu vi que você faz post toda vez da Exatamente. caneca. Eu adoro o trabalho da Deleve. Então, se você estiver precisando aí fazer canecas personalizadas, Cris, eu quero uma unidade só. Eles fazem. Exato. Cris, eu tenho uma empresa, eu quero fazer para os meus funcionários 50, 100 unidades. Eles fazem também. Então, é muito bacana. E além de ser personalizada do jeito que você escolher, tá? Com a sua logo, você pode personalizar a alça. Por exemplo, da Francesa, eu pedi para fazer um com a alça em formato de coração. Olha, que E legal. ficou muito linda, ficou linda demais. E Legal. a embalagem, eles têm tanto cuidado e carinho. Sim, Acho sim. que tem uma embalagem aí, não tem, Igor? Tem. Vamos mostrar rapidinho como que eles entregam pra gente, que é como você vai poder entregar para os seus funcionários, enfim, para você fazer de Aqui- brinde. No Dia dos Pais, Dia das Mães, agora em maio, também Deleve é um presente personalizado. bacana, né? Aqui a gente tirou, é porque geralmente vem, gente, com um cartãozinho, né? Eles botam um cartãozinho na frente. A gente tirou o cartãozinho aqui. Mas vamos lá. Esse aí é nosso mesmo, né? Esse Não aqui tá é abrindo nosso, coisa dos outros, eu não, acho né? que vamos abrir, né? Porque, né? É nosso, é Olha nosso. lá, olha lá. É nosso, é nosso, é nosso. Aí, ó, gente, vem. Olha isso! É muito legal. Muito legal mesmo. Então, E aí, eu ó, vou um recadinho. vem, exatamente, eles colocam um recadinho totalmente personalizado, ó. Cris, bora gravar a história de muita gente, bora gravar. De uma forma diferente. Ah, legal. E aí tem uma historinha aqui que eles, enfim, um textozinho que eles colocaram a logo. Ele está mentindo. Aham, colocou Bora gravar o melhor podcast. da história. Pô. Tem a logo do programa. Tá aqui, ó. Dá pra ver. A logo do programa. É ali, né? Na verdade. Tem a logo do programa. Tem tudo aqui. E, gente, o que eu acho mais legal, eu aqui já fiz uma caneca com eles também, pra uma pessoa da nossa equipe aqui. E eles, assim, perguntam coisas da pessoa, eles pensam totalmente personalizado para aquela pessoa. Então, às vezes você não sabe muito bem o que falar. Não sei o que eu vou mostrar para aquela pessoa, falar para aquela pessoa. E aí eles fazem algumas perguntas para você que eles mesmos descobrem ali algumas coisas que eles podem trazer Tirar na de caneca. sugestões, né? Exatamente. E aí você consegue, de fato, personalizar e entregar uma caneca, um presentão assim, para você pedir. E bom, você sabe que pedindo aqui, né, pelo link que tá na descrição, você vai ter um desconto falando que pegou aqui no Vambora Podcast. Então é isso, gente. Eu vou até deixar aqui para acompanhar com a gente aqui a canequinha. Sim. Deixa aí. É isso. E a gente também tem que falar da Norte Madeiras. Não podemos esquecer do Isso. nosso parceiro Norte Madeiras, que tem nos ajudado aqui e pode te ajudar, na verdade, você que está fazendo alguma obra. Eles têm, eu não sei se pode falar dessa forma, mas eles têm, né, o melhor preço da região. Correto? Não é isso que eles falaram? O Exatamente. melhor preço da Se região. você já foi em algum lugar, tá fazendo obra e foi em algum lugar, tem esse orçamento? Não fecha no outro lugar ainda não. Leva lá. Você leva na Norte Madeiras, entendeu? Conversa com eles, é um atendimento maravilhoso, entrega grátis aqui em Resende e na região também, nas regiões Exato. próximas. Então, entre em contato com eles antes de você fechar em qualquer lugar, tá bom? Então, Norte Madeiras, quero agradecer, né, por estar aqui com a gente, ser um dos nossos patrocinadores. Muito obrigada, Norte Madeiras. É um carinho enorme a gente tá aqui, né? Assim, vocês estarem aqui com a gente, de acreditar no projeto. Então, muito obrigada por estarem com a gente. Norte Madeiras aí, só entrar em contato. Só entrar em contato, eles entregam em toda a região, tá bom, gente? Só lembrando, em toda a região aqui do Sul Fluminense eles entregam e eles também podem entregar para você. É isso, Cris, vamos lá, sem mais delongas. Gente. Vamos conversar com essa pessoa Vamos. maravilhosa. Olha, eu sempre fico encarregada por eu apresentar, Sim, né? sim, Só que sim. dessa vez eu vou ter uma colinha aqui. Ah, tá. Tá? Pode Porque ter. Não, o negócio dessa vez é tão chique. Ela é tanta coisa que eu vou precisar Não de dá, uma não dá, não colinha. dá, é. Entendeu? Mas olha, é a maravilhosa Débora Nicomedes.
Ela é diretora de cultura da Câmara Municipal de Resende, professora de educação física. Ela foi campeã estadual de fisiculturismo, Uau. né? Criadora de conteúdo digital para as empresas. Vê se eu não precisei de uma entendeu? Como é que fala isso assim de primeiro? Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Um prazer enorme gente. ter Que você aqui com a carinho ter que ter essa recepção e essa apresentação. Se eu virar e for fazer a apresentação da pessoa, eu vou também ter que... Vai ser um podcast todo voltado para a apresentação dela, entendeu? Então, tipo, até parece, entendeu? Eu só tentei resumir ali o que nós somos de... Na verdade, assim, o que a gente foca, assim, de mais, né, importante no momento da vida da gente. Se a gente for contar mesmo que nós mulheres somos, a gente não vai ter... Tem que ser um Dona podcast. de Aí vai ter que ser um podcast. Ai, exatamente. gente, exatamente, a gente não vai ter Esposa. condição de colocar ali naquelas perguntas. Mil e Então, uma utilidades. mil e um bombril, literalmente, entendeu? Bombril podia patrocinar a gente. Ó, Isso. só entrar em contato. Exatamente. E a gente precisa ser, né? Porque a gente tem, a maioria aí tem um companheiro, um parceiro, e aí sem falar mal, os homens, eles são ótimos para várias funções, né, Cris? Mas eles têm uma mente, assim, um pouco limitada no sentido de pensar várias coisas, deixa eu complementar. Como nós mulheres pensamos. Você é a minoria. Exatamente. Agora a gente que tá Senão a caneca vai servir para outra coisa, entendeu? Não, deixa aqui o patrocinador, entendeu? Mas a caneca também serve pra gente jogar água na cara, entendeu? E aí, a gente realmente, a gente pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente consegue, por exemplo, é aniversário do meu marido final de semana, aí eu quis fazer de uma forma diferente, viajar com a sogra e minha cabeça fica no evento que eu tenho pra fazer, que é Dia do Exército, hoje, aí sai, tem aniversário da mãe e tem aniversário do marido e a gente consegue, de alguma maneira, louca, né? E a gente Fazer tem 10 que... coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Não, 10 entendeu? é pouco, querido. 10 é pouco. 10 é só na parte da manhã. Exatamente, exatamente. E eu falo que hoje eu vivo aos 41 anos feitos agora, sexta-feira que vem, parabéns, a gente pode me Te dá parabéns. uns Pode parabéns pode ter os também. Aproveita também o aniversário da sua mãe. É aniversário da minha mãe, Aproveita já pra manda mandar um um beijo beijo, pra Dona ela. Isabel, que vai fazer a festa hoje. Eu escolhi o tema Amei. Façam Pix. Gente, Faz o um tema é esse, gente. Faça um pix. Já viu disso? Eu amei. Gente, chega uma certa idade da vida da gente que é nós, filhas, mulheres, a gente deixa de ser filha, a gente passa a ser mãe. Aí, em vez da gente pedir pix, e agora, então, ela aprendeu que é uma beleza. Essa frase é faça um pix pra ela, é assim. Já Quase sabe que meu eu número de te amo, telefone, entendeu? Já sabe, Já, quase pode- que eu te amo, filho. Eu falo, tem hora que vem cá, eu faço, mas fala eu te amo primeiro. Entendeu? Aí não pensei duas vezes, faça um pix. É o nome da festa. E assim, eu acho que a gente aprendeu, eu acho que esses 41 anos me trouxe isso, me trouxe saber separar muito bem as coisas na minha vida. E entender que mesmo eu sendo muitas, cada coisa na minha vida tinha o seu espaço. Entendeu? Eu tinha muita dificuldade com isso. Eu demorei muito tempo para descobrir, né? A gente se julga, a gente se sabota e se julga pelo que a sociedade vai pensar ao nosso respeito. E a gente acaba se sabotando em muitas coisas que a gente foi feita aí para voar, para criar, para fazer, e a gente se sabota sempre com medo da sociedade pensar. A gente sabe, né? Quantas pessoas nós já perdemos? Eu perdi meu pai, ele não voltou para me dizer como é lá. Entendeu? Queria muito que ele voltasse pra falar, tipo, pô, cara, que é maneiraço e não sei o que, pra eu ficar tranquila. Então, eu respeito, né, todas as religiões. E então, como ninguém nunca voltou de lado pra dizer como que é, ou se eu vou voltar, ou se eu vou ter uma nova vida, eu tenho essa pra viver. Exato. Então, se eu viver essa pensando no que os outros vão imaginar ou pensar ao meu respeito, eu vou estar vivendo uma vida para os outros, não uma vida para mim. Aí, quando eu me alerto muito, quando eu faço essa pergunta, cara, tu vai viver para quê? Para você ou para os outros? Isso é algo que me transforma o meu dia. Pensar assim, cara, é a sua opinião, é a sua vontade. Não que eu me tornei uma pessoa arrogante, mas eu me tornei uma pessoa com mais posicionamento, com mais firmeza nos meus posicionamentos, com mais firmeza daquilo que eu desejei para minha vida e que eu não conseguia entender onde encaixava ou quando eu iria colocar em prática. Então eu falo que
que bom que aos 41, mas eu gostaria, né, de ter tido até antes, entendeu? Mas é a regra da vida, né? A gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente precisa passar pela fase rebelde de adolescente, entendeu? A gente precisa passar por todas as outras coisas pra falar, nossa, Precisa algumas coisas, às vezes, dar errado pra gente aprender. Pra aprender, né? Eu fico até pensando nas coisas. Quantas vezes eu briguei com a minha mãe que meu horário de chegar era 2 horas da manhã, mas todas as minhas amigas chegavam tanta. Cara, mas talvez se ela não tivesse feito isso, talvez não teria acontecido outras coisas. Então a gente vai entendendo até os próprios pais, os limites que colocaram, as imposições que colocaram. Eu falo hoje assim, a minha ligação com Deus e a dos meus irmãos é tão assim, eu falo, não a ligação, mas a forma com que foi conduzida foi tão caótica que chega a ser engraçado, porque eu tinha uma mãe que acreditava muito, né? Tinha uma fé surreal, tem uma mãe, né? Ela, graças a Deus, está viva aí, completando mais um ano. E ela entendia que na época dela era muito difícil criar. Nós passávamos com muita dificuldade, nós tínhamos muita dificuldade financeira. Meu pai Deixa eu só fazer uma observação. Vocês moravam em Resende? Você é de Resende? Não, eu Como é nasci, na verdade, em Resende, porque Itatiaia não tinha maternidade na época. entendi. Então a gente só vinha aqui nascer. Eu falo que eu sou resendense, mas de nascimento. Depois me tornei, óbvio, porque vim pra cá depois de casado. Mas meu pai viajava muito. E nessas viagens, a gente já foi para Governador Valadares, e Parará, e fomos muito locais. E aí, né, tivemos muita, mas muita, por ser uma mãe não solo, mas um pai que viajava muito para nos sustentar, era como se ela realmente fosse a nossa mãe-pai, né? Pai, né? Que é pai e mãe ao mesmo tempo. Então eu vi todas as dificuldades, todas as necessidades, a gente viveu muito essas necessidades, né? Por exemplo, quando a gente falava assim, eu lembro de uma partezinha, eu sou péssima de memória, mas eu lembro, por exemplo, meu irmão mais velho completou... Você tem quantos irmãos? Tenho 3. 3. Você 4, então. Comigo 4. Sou a mais nova e a única filha, Nossa. né? E aí eu vejo a história construída pelos meus pais, vindo de 2 pais analfabetos, né? Assim, no sentido de analfabetos escolar, né? Sim. Porque a Mas bem vivência desenvolvido. do meu pai em relação à prática que ele fazia na hora, meu pai era um engenheiro, ele só não tinha um título de engenheiro, entendeu? Mas quando eu pego os cálculos que eu tenho guardado do meu pai, hoje eu falei, que é isso? O que meu pai era capaz de fazer? Ele é uma pessoa inteligentíssima, uma letra maravilhosa, inteligente, e assim, e esses valores, por exemplo, a minha mãe, ela entendia, né, porque ela foi criada na igreja evangélica, então que, tipo, a gente tinha que ter um segmento cristão, ela sempre entendeu isso. Eu não tenho, talvez, como segurar, criar vocês na rua, porque filho foi feito pra rua. A partir do momento que tá dentro de casa, você tá controlando. Foi pra rua, viveu com coleguinha que tem outra vivência, cara, é outra cabeça. Exato. Então, eu lembro que naquela época, ela mesmo sendo tudo contra, né, que a religião se fumava, bebia e tal, pegava o cigarrão dela, ia lá, pegava, vestia a gente com a melhor roupa, para agradar a Deus, para o melhor. E, né, vamos lá, e pegava a mão da gente dentro da igreja. Saía, tipo, deixar na escola. Era o nosso compromisso, deixar na igreja. Deixava e buscava. Cantada de Natal, vai participar. EBD, Escola Bíblica de Férias, dentro da escola... férias de você, dentro da igreja. Então, com isso, ela conseguiu construir uma base ali pra gente de criação. Foi tipo, como que eu vou criar? Ajudou a criar, né? Não, ela deu a nossa base. Tipo, eu acho que não existe base melhor do que você dar uma base cristã. Com certeza. E por mais que possa Entendeu? até no momento futuro, a pessoa pode, digamos assim, desviar, mas ela não esqueceu Não aquilo que foi esquece. Base, né? Base. A base cristã, Exatamente. você É nunca importantíssimo por esquece. isso. Você nunca esquece, porque você está sempre imaginando o que Deus acharia disso. Se o meu próximo, se Deus diz amar ao próximo como a nós mesmos, se eu tô amando o meu próximo, eu tô seguindo os mandamentos de Deus, honrar pai. A gente sabe que existe um mandamento na Bíblia com promessa. Deus colocou um só com promessa, que é respeitar, né, pai e mãe, para que eu te prolongue os seus dias aqui na terra. Eu quero viver pra caramba, por isso que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe pra caramba, entendeu? Porque eu quero viver muito. Deus nos deu essa oportunidade de trazer esse mandamento pra gente como uma promessa. Então eu acho que essa base cristã é com que fez com que a Dona Isabel e o seu Nicomedes tivessem 4 filhos. Os 4 filhos, eu falo com muito orgulho. Meu irmão, ele estudou no Pedro Braille, então a galera de Resende conhece, que é um colégio muito conhecido. Foi guarda-mirim, Itatiaia, passou no primeiro lugar
na faculdade rural, entendeu? Para agronomia, e quando ele queria ser agrônomo, porque era o desejo dele, meu pai falou: que você vai fazer agronomia para quê? Você vai trabalhar de quê? Aonde que agrônomo trabalha? O que agrônomo faz? Né? Na cabeça do meu pai, que agrônomo vai ganhar dinheiro como? Ele falou: pai, eu vou nem que seja para as fazendas do interior, de não sei. Ele já tinha na cabeça dele, mas é o que eu quero fazer. E de repente, no meio desse percurso, ele fez concurso da Petrobras e foi 01. Como agrônomo da Petrobras. Tem o irmão que tem 30 anos de Michelin, engenheiro, entrou como chão de fábrica, hoje é engenheiro da Michelin. Tem outro que é o mais velho, que é aposentado da Michelin, e tem eu. Então, assim, eu acho que dentro do que eles puderam fazer enquanto estrutura, mesmo na dificuldade, eu tenho várias, assim, eu tenho um apego, as pessoas ficam falando para mim assim, porque por essa parte de fisiculturismo, né? A gente viver de dieta, tem uma coisa que é essencial na vida de quem faz dieta, que é ovo, né? Aí as pessoas sempre perguntam: você não enjoa de ovo? Eu falei: como ovo todos os dias. Todos os dias eu como ovo. Você não enjoa de ovo? Não enjoo. Eu tenho um apego emocional ao ovo, porque eu tinha uma vizinha que todos os dias, ela sabia da nossa dificuldade. Ela não tinha muito, mas o que ela tinha era o meu ovo todos os dias. Então ela passava no muro lá de casa, todos os dias, Abel, o ovo da Débora. Então, cara, eu acho que isso me faz amar o ovo. Às vezes tá rolando um churrascão lá em casa, não sei o que. Eu falo: frita um ovinho pra mim. Entendeu? Pode até botar um pedacinho de carne, frita um ovinho. Eu não enjoo, eu como todos os dias. Tô falando pra vocês, todos os dias. Eu nem sei comer pão, porque eu como 3 ovos todo dia de manhã. Cozido. Então, Cozido. Eu já vi você postando. todos os dias. É a mesma Caraca. coisa. Todo mundo: mas você não muda o seu café? Não, todos os dias é a mesma coisa. Não tenho muito o que postar, porque todos os dias eu tenho um apego emocional ao ovo, gente. Eu gosto, eu amo. Acho que isso talvez pode ser até uma maneira, talvez, de remeter assim, a Débora também, talvez para que ela não se perca, ou até a Débora de criança. Sim, né? a Débora de criança não se perde nunca. Graças a Deus, sabe, Cristina? Porque toda a Débora do presente agora, ela foi construída com os percalços, com tudo que a Débora de criança passou. De alguma maneira, entendendo, entendeu? Eu fico assim, imaginando a inteligência da minha mãe, entendeu? Porque eu contei um pouquinho da história, né? Sim. Não sei se eu já posso citar para vocês, mas eu vivi. As pessoas às vezes não entendem, a geração agora não entende. Algumas pessoas próximas a mim ainda não entendem. E só quem vive é que realmente entende. Não tem um vitimismo em cima do racismo. Sim. Tem quem vive e quem não vive. Entendeu? Eu jamais, quem me conhece, sabe que eu sou uma mulher que eu jamais vou me vitimizar. Porque eu acho feio vitimizar. Entendeu? Eu corro vejo atrás isso também, eu falo: luto. gente, não é possível, Eu não me cara. vitimizo, você tá entendendo? Não tenho. Mas eu vivi uma geração, por exemplo, se vocês repararem, normalmente o gordinho da sala ele é o mais engraçado. Uhum. Ele passa a ser o mais engraçado. Não é porque ele talvez seja o mais engraçado, mas ele começa a ser o mais engraçado para ser o mais aceito. Sim. Entendeu? Da turma. Uhum. Eu E vivi uma talvez geração. brincar com as brincadeiras que faziam com ele, Sim. para ele saber lidar com aquilo, ele levava na brincadeira. Exatamente. E aí se torna mais engraçado. Exatamente. E eu vivi uma geração que as pessoas falam assim: agora é uma geração cheia de mimimi, cheia de mimimi. E eu vejo isso, gente, de amigos meus. Por que que eu ter que explicar para amigos meus? E que bom que eles param, escutam e falam assim: caramba, Débora, eu nunca pensei nisso. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu falo: cara, você tem noção de que o nosso país foi o último a abolir a escravatura e não tem 130 anos, aí tem 300 e... Eita, me perdi agora. Quer dizer, 300, vamos colocar 300 anos. Eu não vou 300 anos é muito pouco. Eu acho que é 100 e pouco, mas vamos colocar mais aí, que fosse 300 anos. Uhum. A gente tem pessoas no asilo com 110 anos que viveram. Era da escravatura, onde os pretos eram tratados como bicho, gente. Literalmente como bicho. Não era ser humano, era bicho. Então, assim, é uma série de coisas que a gente precisa estar explicando hoje. Por que que hoje a gente vai trocar o vocabulário assim por mimimi? Não! Para fazer o que é certo. O que a vida inteira foi errado e que foi taxado como certo, para mudar. Mas os trapalhões faziam esse tipo de brincadeira, era engraçado. Ok, mas era engraçado, mas aí se tornou a vida de muita gente que acreditou naquilo. E eu não quero mais que minha filha ou meu filho acreditem em falas que são brincadeiras veladas como eram comigo. Por exemplo, a minha geração é a geração Xuxa. Era o auge da Xuxa 82, quando eu nasci. Show da Xuxa. Show da Xuxa, tudo. Eu falava: cara, mas será que é algo nunca que eu vou alcançar? Por que que eu nunca vou alcançar?
Primeiro requisito, branca e loura. As Eu não me paquitas todas- encaixo. Eu não me encaixo. No dia que ela colocou uma menina de cabelo cacheado, foi comentário, mas que ela mandou pintar. Entendeu? Eram todas louras. E aí eu lembro exatamente o dia que a minha mãe foi lá e comprou aquelas napas, tipo couro, sabe? Eu queria ter essa foto, gente. Eu sonho que minha mãe achar essa foto. E ela virou, cara, tu é minha Xuxa. Ah, E ela me vestia assim, sabe? Pegava aquele cabelo, botava assim, e ela fez a bota. Ela falou, cara, seu pé sempre foi gigante, Débora. Tanto que tudo que eu fiz pra você sair da maternidade foi tudo dado. Deu ruim tudo. Um sapato de crochê, deu ruim tudo. Tive que comprar. E aí, na época, eu não tinha bota da Xuxa pra criança do seu pé. Eu tive que inventar, fazer uma napa, subir a napa branca e não sei o que. E fiz a roupa. E eu tinha essa foto. Cara, tu é a Xuxa. Quem é que vai te dizer que você não é Xuxa? Fala pra mim. Vai pra escola e diz eu sou. E eu ia. Eu sou a Xuxa. A minha mãe disse que eu sou. isso. Se ela disse que eu sou, eu sou. E eu até hoje trago essas coisas pra minha vida. A minha mãe disse que sou. Tipo, ela disse que eu podia. Ela disse que eu poderia. Gente, há muito pouco tempo atrás, foi quando eu fui vice-campeã estadual de fisiculturismo. Que isso não tem. A gente passou pandemia, deixou a gente bem perdido com o tempo, É assim, verdade. né? Só de pandemia foi uns 2 anos, 2 né? anos. Então, tipo assim, 3, 4 anos. Vamos colocar assim. Quando eu comecei no fisiculturismo, porque do nada eu falei, eu quero ser fisiculturista. Do nada, aí eu fui buscar, quero uma referência preta, de uma mulher preta. O que a gente quer? Entendeu? Pra gente ver evolução. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Aí eu fui perceber, falei, Nossa. caramba, mais uma vez eu tô me metendo num lugar. Tipo assim, só tem brancas e loiras. Não tinha uma referência. Eu fui achar uma angolana, a Cines, que eu falo com ela até hoje. Ah, Até hoje a gente se fala. Uma angolana. E aí ela conversava comigo, era a minha referência. Aí quando eu subi no palco, eu lembro que a primeira competição foi em Campos do Goytacazes. E aí eu subi, foi tão diferente que aí o estádio inteiro gritava. Porque tipo assim, opa, uhum. opa, da onde veio? É diferente. Uhum. Porque aí todo mundo meio que comprou aquela, caramba. É a primeira vez que a gente vê uma. Hoje não. Com 3 anos, assim, evoluiu o esporte. A gente tem tanta preta linda agora competindo, que não sei o quê. Mas até nisso a gente tinha um racismo velado. Ah, o preto tem uma genética ótima. A genética deles. Aí matava toda a minha preparação, tudo que eu passava, igualzinha a toda outra. Porque eu tinha uma genética ótima. Entendeu? Até nesses momentos na vida a gente vem quebrando barreiras. E aí eu percebi que, cara, se é essa vida, se eu vim pra quebrar barreiras, que eu quebre muitas, porque a nova geração não precisa passar pelo que eu passei. Acabou, não vitimizo pelo que eu passei, serviu pra eu subir, alcançar degraus que antes não imaginava. Entendeu? Mas eu acredito que quando eu falo do assunto, eu toco, eu mostro para meninas, igual quando eu recebo na rede social e recebo de outras mulheres, de que, cara, pode sim, todo mundo pode, todo mundo. E posso falar uma coisa para você? A rede social veio para trazer uma coisa muito legal pra gente. Se a Globo me escutar agora, ela vai falar assim, tipo, porque a TV aberta, ela tem um certo preconceito no podcast, na rede social. Sim. Tem umas coisas aí, porque eu já participei de umas reuniões, então eu sei. Não, foi-se o tempo que tudo era só TV, né? Exatamente. Assim, né? Foi-se o tempo que Foi tudo esse era... tempo. E sabe o que a rede social trouxe, o Cristine, mais importante? Na rede social não tem padrão. Exato. É verdade. Não tem padrão. A TV padronizou a vida inteira. E ela tá percebendo isso. Lá na televisão, na rede social, o cara que é gordinho faz sucesso pra caramba. Exatamente. Entendeu? O cara que tem um olho torto, ele faz sucesso pra caramba. O cara que é anão, ele faz sucesso pra caramba. A que tem um black power, ela vai fazer sucesso pra caramba, porque ela tem assunto. Existem pessoas que se identificam com ela, você tá entendendo? Então, isso abriu a rede social. E aí a TV, ó, assustou, porque ou você quebra, ou você para de dizer que o seu âncora tem que ser o mais lindo, o mais bem alinhado do mundo, ou você vai perder espaço, meu amor. Porque a rede social veio para dar espaço para todo mundo, independente de cor, independente de classe social, independente, todo mundo tem espaço. Você já viu? Até a pessoa que se considera, assim, eu fico vendo aquela ruivinha de Marte. Ela se considera
toda estranha. E ela faz um comentário todo estranho e ela super bomba. Tá entendendo? Se não tivesse a rede social, ela talvez teria oportunidade na TV aberta. Não teria. Então, ainda bem que veio a rede social, Sim. entendeu? Porque começou a mostrar pessoas que queriam visibilidade, não tinham onde. Uhum. E são pessoas E as pessoas talentosíssimas. começaram a se conectar e ver. E porque quando tá na TV, mostra tudo dentro daqueles padrões que eles estipulam. Sim. E aí você fala assim, nossa, eu tô tão longe daquilo, né? Exato. E aí dá essa coisa de não aceitação. Não é? E aí entra os dá bastidores, esse- né? Essa é, coisa de... eu acho Poxa, que tem ela umas coisas teve assim. um caminho pra chegar ali. Na minha infância eu tive muito essa questão de. Eu sempre fui gordinha, né? Então, assim, eu via as Paquitas, outra vez falando também, cada um, né? A minha referência era. Porque elas eram sempre muito magrinhas. Eu falava, gente, sabe assim. Como assim? Nunca, eu tô errada, isso não é bonito, É. né? Então, assim, agora com as redes sociais, você vê quantos Instagrams de gordinhas, e se vestem super bem, são Super. lindas e tudo. Aí você fala assim, cara, é isso. Aí você segue elas porque elas te representam. Representa. É Você isso. se sente representada. Sim. Exatamente. Sim, e na TV não. Na É. TV tinha aquele padrão Um afastamento de ser... ali, ó. É, um afastamento de você ser magérrima, elegantérrima, e assim, para você chegar a ser uma âncora, era você ser, tipo, ó, concurso da beleza, né? E a rede social não, a rede social veio para poder estar todo mundo, dar visibilidade para todo mundo se... E assim, foram, nessa época escolar, eu passei, mesmo minha mãe me empoderando, mostrando, foi cada vez se tornando mais complicado e eu tinha medo de contar para minha mãe. Então, isso que eu ia te perguntar. Mas aí, por exemplo, como é que era? Sua mãe sempre te deu todo esse apoio, toda essa força. Mas como é que isso era dentro da Débora? Como é que você lidava com isso quando você de repente chegava no colégio e aí não tinha uma aceitação ou eles implicavam com alguma coisa? E como é que era isso pra você? Aí eu virava a Débora gente boa, sabe? Muito gente boa, extremamente gente boa, sabe? Porque, tipo, pra passar. Porque se eu brincasse junto da brincadeira maldosa, aquela brincadeira passava rápido, porque aí todo mundo ia ver que eu não levei a mal. Porque se a gente leva a mal, eles pioram. Exato. Nossa. Eles pioram, entendeu? Então, tipo, você ia ser você é o castigo de qualquer menino que casasse com você. E era muito normal falar isso pra mim. Tipo assim, porque eles brincavam entre eles, eu escutava, tipo assim, nossa, Deus me livre quem casar com você. Tipo assim, Nossa, porque hoje Deus em dia eles devem olhar com... Né? Aí você que tá assistindo já falou isso pra ela. falavam, e era muito Né? assim, normal. Ó, você é o castigo. Tipo assim, quando eles brincavam, a brincadeira sempre voltava. Ah, cara, tipo assim, cadê a Débora? Não sei o quê, olha que beleza, que não sei o quê. E tipo, eu tive uma professora, chamada 7 do Maio. Ela tem uma loja em Itatiaia até hoje. E aí, ela era minha professora de educação física. E eu falo que ali começou a minha, assim, com ela, com a minha mãe e com ela. Quando ela, assim, eu já tava assim no meu ápice de não tá aguentando mais, não sei o quê. E antes eu tinha aquele negócio da fanfarra da escola, aí tinha as meninas mais bonitas pra ficar na frente, que não sei o que, era aquela a baliza. Bom, eu falei, baliza eu nunca vou ser, porque eu não tenho habilidade nenhuma. Mas no dia que ela me colocou na comissão de frente, eu falei, nossa, gente, eu acho que eu sou bonita. Gente, porque ela não me escolheria. Eu acho que eu tenho alguma coisa de bonito. Você viu fluide, né? Eu Como foi muito acho. importante. Eu acho que eu sou bonita. Pensei comigo, eu acho, não tenho certeza, mas não é pra ele me escolher pra colocar na comissão de frente. E eu falo isso pra ela até hoje. Tanto que eu virei professora de educação física pra ser uma pessoa igual a ela. Nossa. Legal. Entendeu? Olha como é importante. Né? O Como professor- as Uma pessoas- atitude, né? Exatamente. O que um professor chega a me arrepiar, É. né? Como ele influencia muito. Olha como essa pessoa, tudo que ela representou pra você e você ter decidido fazer educação física. Sim, Exato. por conta dela. Porque eu falei, eu quero ser a professora legal da escola. Nossa. Porque realmente a educação física é a mais legal. Realmente é. Realmente a mais amada. Eu falei, eu quero ser a professora mais amada da escola. Eu quero ser a mais legal da escola. Aquela que todo mundo, na hora que eu chegar, vai me correr, vai me abraçar, vai me jogar no chão. E era assim que acontecia. Jogar no chão e parará e parará. E eu cheguei a trabalhar num bairro complicado em Porto Real. E assim, de histórico de professora, sofrer em algumas coisas. Carro de professora. E eu nunca tive problema com nada.
Ali eu era reconhecida como a professora Débora. Ali eu era amada como professora. Mas quando, Cristine, voltando lá atrás, quando eu tive coragem de falar pra minha mãe, porque já estava assim, eu já estava sentindo assim, eu já tinha suportado tudo por dentro. Aí já tava doendo. Você tinha mais ou menos quantos anos quando você Ai, teve essa decisão cara, de falar com sua falou mãe? em ano e tempo. Vai assim, ó. Vou Mais ou ensinar um menos. segredo. Eu vou primeiro pela série. Aí na série eu tento de Mais ou alguma menos. Eu tava forma... saindo da Entre nós oitava na dois, época, tava agora saindo- aí mudou. eu tento pegar a minha idade É. ali entre aquela série. Eu estava saindo do. Antes era oitavo, a gente fazia até o oitavo, depois era do oitavo séries, era o isso. ensino médio, né? Isso. Eu tava entrando no ensino médio, eu tava saindo do fundamental e indo pro médio. Então Isso. foi na oitava 13, 14. série, sétima série, Mais ou geralmente menos. Que eu tive coragem mesmo de falar pra ela assim, Não, mãe, 13, 14 não, é 15, 16. é 15, 16, né? É Ou uma não? fase tão É, difícil. 15, 16, poxa. 15, Não, 16. não lembro mais. Eu já me Porque você perdi. termina, o terceiro ano, você termina com 18 anos, não é isso, Igor? O Igor Mais é ou mais menos, próximo é. aí. É 18 porque anos você eu termina o já tá ensino tão médio. longe pra mim. É, isso Pra mim mesmo. também. É 16 anos, 15, 16 anos. E Aí aí, você foi falar com a sua mãe. e aí eu fui contar pra ela que, tipo, cara, minha mãe tratava todo mundo bem, as galera frequentavam minha casa, minha mãe é muito receptiva de amar todo mundo que entra, todo mundo que participa da vida dela fica, tanto que a pressão psicológica que eu tô sofrendo do aniversário dela é pelas amigas, entendeu? É um grupo de amigas que estão, cara, fazer nada pra tua mãe, não sei o que, não sei o que. E tipo, então, quando eu tive coragem, minha mãe procurou um colégio particular em Itatiaia, que existe até hoje, Castelo Branco, não sei se é a dona Arlete, que é a diretora lá, e falou, cara, o que tem pra fazer aí? Que eu faço qualquer coisa pra Débora estudar aí. Preciso tirar ela de onde ela tá. E aí minha mãe pediu pra dona Arlete, eu lembro que a dona Arlete fez algum acordo com a minha mãe, que eu não sei qual era, mas eu não cheguei a ver minha mãe limpar a escola, mas ela se ofereceu pra limpar, e fez algum acordo pra que eu estudasse lá. E aí eu fiz o meu segundo grau lá. Porque de alguma maneira, na escola particular, não são todas, né? Mas você tem um apoio ali. Hoje não, né? Mudou muita coisa. Hoje nos colégios. Frequento muito Mas era escola mais pública. respeitado, vamos dizer assim. Você tinha. O bullying as pessoas não você chegava. olhavam. Você tinha, lógico, Ah, mas sim. você é uma classe Mas assim, social as pessoas não diferente. olhavam. Os professores não olhavam como não tô nem aí. Os professores eram mais incisivos, né? Eu vou resolver. Exatamente. Vou lá resolver. Isso não acontece aqui, Débora. Eu vou lá resolver. Ou então vou Uhum. chamar o pai. Na escola pública eu chamo o pai, aí o pai não tá nem aí. Alguns, né? tipo, Aí deixa não sei pra o quê, lá. deixa pra lá e tal. Eu lembro que é muito triste relembrar esse caso, muito triste, mas a gente teve um caso há pouco tempo na nossa cidade, né, que foi num colégio particular aqui, e aí soltaram os grupos, né, com falas extremamente racistas, e eu estava de férias na época, foi um caso que repercutiu durante a cidade inteira, e eu me pronunciei na minha rede social, e eu sofri ameaça. Ah, eu lembro quando você até fez um vídeo explicando sobre isso. Porque eu estava em pleno minhas férias, e depois de você viver tanto tempo, você sofrer, tipo assim, você ir lá, eu usei minha rede social para falar, a criança não nasce racista, né? Isso já é uma frase de Mandela. Elas aprendem a ser racista, né? Elas aprendem, elas são ensinadas a ser racista. Nenhuma criança chega falando, você é um preto sujo, não sei o quê, porque ela aprendeu isso. Porque ela aprendeu isso, Exato. não, porque ela quer falar isso. Ela Ela viu falar, alguém falar, ela teve experiência, entendeu? Por isso ela falou. Exato. Então, independente se é adolescente, não sei o que, é fruto da criação. Então, quando eu fui me pronunciar, era mais uma tristeza de me sentir no lugar daquelas crianças e sentir que ainda existem pais que pregam esse assunto dentro de casa de forma tão cruel. Forma tão, assim, sem pensar se isso vai machucar o amiguinho da escola, sem pensar... Esses dias eu tava conversando com uma filha de uma amiga minha, ela falou assim, eu disse pra uma amiga que o cabelo dela é feio. Eu falei, mas você pode dizer que o cabelo dela é feio. Eu não sei se a amiga é negra ou não, preta ou não. Mas você não pode dizer, porque é o gosto dela, ela gosta do cabelo dela assim, você tem que saber respeitar. Eu acho que é isso que os pais têm que ensinar hoje. Exatamente. Não é realmente, minha filha tem que gostar de tudo, ela não tem que gostar de tudo, não, ela tem que aprender a respeitar. Exato. Entendeu? Ela tem que ter a opinião dela? Sim. A criança tem que ter a opinião Sim. dela. Entendeu? Saber o que ela quer, ser uma criança, né? Mas ela tem que, mais do que saber o que ela quer, ela tem que saber respeitar o espaço dos outros. A opinião dela não pode ser acima do que a outra pessoa é, né?
Tem a ver com a vida do outro, né? Você Sim. vai se meter com a vida, né? Tipo assim, você tem que entender assim, Exato. eu vou até aqui, daqui pra cá, não, né? Exato. E é só a sua opinião de algo também, o outro, entendeu? Assim, quem disse que a sua opinião é a verdade? É a verdade. Exato. E você Entendeu? sabe o mais triste disso tudo que a gente traz pra nossa realidade, já que a gente tá aqui num mundo totalmente virtual? O mais triste disso tudo é que a filha dela me respondeu. Me respondeu assim: eu ouvi isso no YouTube. E no YouTube diz que opinião não se pede, se dá. Então, olha o que as crianças estão consumindo também. Exato. Exato. Ainda existem, Sim. veladamente, porque isso não é uma forma velada. O Sim. que ela tá assistindo eu não sei, mas não é uma forma velada para ensinar ela a ser ou impor a Sim. situação dela. Sim. É velado. Sim. Tudo é velado, entendeu? Tudo que a gente faz, infelizmente, entendeu? Infelizmente, hoje, a gente faz, não. As pessoas racistas, homofóbicas, xenofóbicas fazem, elas sabem que é crime, então hoje em dia elas fazem muito veladamente. Veladamente, a gente enxerga isso acontecer. Eu, Débora, enxergo isso acontecer constantemente. Em pequenas coisas. Até porque a gente passa a ter um faro apurado. Sim. Porque a gente vivenciou tanto isso, Cristine, que a gente passa a ter. Entendeu? Por exemplo, aniversário de uma amiga minha, vou dar um exemplo assim. E ela é uma trans. Aí vamos cantar parabéns. Aí você vê uma pessoa se retirar da sala. Naquele parabéns, quem se retira da sala na hora? Se não tiver com uma dor de barriga, ou se não estiver passando mal, quem se retira de uma sala? Muito pelo contrário, Entendeu? nesse momento é a hora que todo mundo Nesse levanta e momento. se aproxima, né? Não é? Aí quando você já vê o histórico da pessoa, você vê, nossa, veladamente, ele foi homofóbico. Uhum. Entendeu? Ele foi homofóbico. Mas é muito fácil fazer só se levantar. Porque só se levantar não vai demonstrar para todas as pessoas. Vai demonstrar para mim. Tô ali sabendo o que tá acontecendo. Para convidada talvez não. Talvez nem percebeu, né? Não percebeu, tenho certeza que não, mas eu percebi. Entendeu? Eu percebi. E eu percebo muito isso acontecer. E infelizmente, isso são coisas que até hoje me trazem gatilhos de ansiedade. Eu preciso tratar. Entendeu? Porque são coisas que realmente eu passei e que se isso me traz gatilho, eu resolvo rapidamente. Porque a ansiedade é uma doença, eu não gosto dos sintomas dela, não combina comigo, entendeu? Ser uma pessoa, não ansiedade de querer fazer tudo, mas aquela ansiedade que te faz mal, que te traz uma Que dor fica de assim. cabeça, uma vômito, uma As opressão, consequências Sim. Porque entendeu? nada em excesso é saudável, né? Então, assim, quando tem uma. Eu tô um pouquinho ansiosa, tá tudo dentro do normal, né? Agora, Sim. quando isso começa a te trazer doenças, Exato. quando isso começa a fazer você ter enjoo, você vomitar, ou você, né, ter todo. E às vezes doenças mesmo, graves, Sim, sim. que o corpo começa a reagir Exatamente, tudo exatamente. Então, quando eu vejo que esse momento, essa situação me trouxe essa sensação que eu não gosto, eu vou resolver. Eu vou resolver. Eu vou resolver de imediato. Porque eu não gosto desses sentimentos. Eu não gosto dessa situação. E essa questão toda de preconceito, racismo, seja comigo ou como às vezes eu sinto que, né, a Débora tem um conhecimentozinho, entendeu? Quem somos nós para dizer, um conhecimento de câmara, de não sei o que, não sei o que. Eu sinto que é um pouquinho ele mais velado. Acontece com os meus amigos, para mim é a mesma coisa. Entendeu? Para mim, a fala é a mesma. Não é que não tá acontecendo comigo direcionado, que não tá acontecendo com uma pessoa que tá do meu lado, que não me afeta muito. Me afeta, vezes me até faz mais, né? sofrer. Faz. Me afeta, me faz sofrer, me faz voar na cara da pessoa, me faz ter todas as sensações também humanas. Entendeu? Todas. Então, como eu sei que eu não posso voar na cara da pessoa, não posso fazer nada que seja físico, não sei o quê, eu trago pra dentro de mim. Aí, é legal eu trazer esse sentimento pra dentro de mim? É dolorido, é algo ruim. Então, eu tento resolver. Eu tento... E como que você, assim, digamos, né? Como é que você tenta fazer isso na prática? Quando você fala assim, eu resolvo. Como é que você resolve? Tipo assim, o que você conseguiu, digamos assim, na sua vida, administrar de uma maneira que você entende como resolução? O que você faz? Até para que outras pessoas estejam em casa ou passem por alguma coisa que possa, de repente, pensar assim, poxa, eu não tinha pensado por esse lado. De repente é uma ideia bacana. Como é que você consegue digerir essas coisas? Não se permitir para que isso não entre em você, né? Falar assim, não, ó, isso aqui tem a ver com o outro. Se blindar, né? Sim, Como é que sim. você faz assim? Cara, ó, se for no meu ambiente, uma das
situações mais perto, assim, mais próximo, foi no meu ambiente de trabalho, não tem nenhuma semana. E aí eu me blindei da seguinte maneira: eu sinto que eu incomodo essa pessoa, tá tudo certo. Só que ele também me incomoda. Só que ele tem um jurídico da casa a favor dele, eu não tenho, então eu tenho um jurídico de fora. A presença dele também me incomoda. Então, do mesmo jeito que vocês preservam ele, vocês me preservem. A partir de hoje eu não estou no mesmo lugar que ele. Eu não sirvo a ele. Eu não faço o mesmo tratamento que ele. Entendeu? Então, tipo, eu tiro literalmente da minha vida. Sim. E se Eu posiciona. tiro e me posiciono. Porque eu tiro e me posiciono. a Débora da infância já faria o quê? Ia brincar com a situação, né? Ia brincar, ia se esconder ou então ia chorar sozinha. E hoje Entendeu? você se posiciona. Não, me posiciono. Me posiciono porque eu tenho direitos hoje. Sim. Entendeu? Eu tenho direitos. Sim. E assim, as minhas sensações hoje valem muito. Antes não, antes eu achava que somente sensações. Então ninguém ia dar ouvido. Não, hoje eu acredito nelas. Eu acredito muito. As minhas sensações hoje são fortes, mas são fortes a ponto de eu falar, é isso, entendeu? E, às vezes até eu me assusto, porque tipo assim, eu penso assim, não, eu vou recuar, porque eu tô sendo meio, não, eu não vou mais deixar a dúvida, entendeu? Na dúvida, você já virou racista pra mim. Se eu tive dúvida, você já virou homofóbico pra mim. Entendeu? Antes eu pensava, mas será? Porque todo mundo pensa assim, Cristina, todo mundo. A gente será que a pessoa falou nesse sentido? Será que foi nessa? Será? O meu marido é branco. Entendeu? Então, tipo, ele mesmo, quantas vezes ele perguntou, será que você não está dizendo? Será que você não está dizendo? Hoje, ele é a pessoa que me mostra, não tô, não vejo isso. Eu tenho uma pessoa, até porque eu comecei, e é dos dois lados, tá, Cris? Porque Quando você eu começou falo, também, talvez, a mostrar pra ele algumas coisas. muito, Porque são coisas que talvez ele não percebia, né? não, Porque por mais que não. a gente fale alguma coisa, eu fale alguma coisa, mas assim, só quem sente, né? Sente. E Então, o Marcelo sente muito. Eu mostro, eu faço questão de mostrar pra ele. Hoje Olha, ele é mais aguçado pra totalmente. perceber. Eu falo assim, você viu a dificuldade que eu tive enquanto mulher pra me posicionar nessa situação? Você tá vendo a dificuldade que eu tenho enquanto preta? Você tá vendo quanta dificuldade que eu tenho? Mas será? É assim, Marcelo. É, porque existem exemplos à minha volta que fazem me provar que é. Aí aconteceu isso com outra pessoa e falo, nossa, é mesmo, Débora, você tá certo. Entendeu? Hoje ele me mostra. Hoje eu tô assim, por exemplo, eu teve um amigo que foi na minha casa fazer uma visita, e aí eu estava no quarto e ele começou a dialogar com essa pessoa. E essa pessoa começou a dizer sobre mimimi, a TV tá não sei o que, mostrando muita coisa, agora tudo é racismo. Eu fui baixinho a vida inteira, ninguém não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele começou a falar, ser baixinho é uma outra coisa, é um outro tema, é uma outra situação. Não quer dizer que não tem. Tem a gordofobia, Sim, tem são várias coisas. Cada coisa tem a sua identificação, o seu lugar. Não tem como eu falar que uma outra, exatamente. entendeu? Não tem como. Cada coisa tem seu lugarzinho, né? Tem cada coisa. É isso que a gente tava. Que eu vi o Marcelo tentando explicar. Não tem como, não tem como comparar o seu baixinho a dizer sei lá quantos mil anos de escravidão. Entendeu? E se você pega, assim, histórias, eu no Câmara Cultural, eu tento fazer muita sessão de vídeo para as crianças das escolas entenderem o que nós, pretos, passamos para conquistar o simples fato da gente poder votar. Casas e casas de pretos foram queimados porque eles lutavam contra isso, a favor disso, o direito de poder votar, porque na verdade as pessoas não entendem muito bem a história, e como não entendem história, pensa que tudo é mimimi. Eu falo, cara, simplesmente a Lei Áurea foi lá, a Princesa Isabel foi lá, assinou a Lei Áurea, ela assinou uma Lei Áurea cheia de pressão na cabeça, não porque ela era a boazinha do rolê, igual todo mundo pensa, mas porque existiam vários governos a nível mundiais pressionando o Brasil porque não acabava com a escravidão. Todo mundo já tinha abolido e a gente não. E aí foi lá, assinou, né? Ok, libertou. E aí? O que os pretos faziam dali para diante? Ninguém sabia fazer nada, Cristine. Ninguém nunca estudou. Libertou os pretos, sabe o que eles fizeram? Então deixa eu ficar aqui, deixa eu continuar sendo escravo. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei te servir. Porque ninguém tinha formação, ninguém podia frequentar a escola. Aí foram se tornar os quilombos. Os quilombos hoje são as favelas. Por que se fala quando sobe a favela morre um monte de preto?
Porque foram a maioria, foram eles que criaram as favelas, foram os quilombos, os pretos que foram saindo para não ter onde ir, vamos se juntar, porque pelo menos a gente arruma uma terra para plantar e a gente começa pelo menos a ter o que comer. Entendeu? Por que que sobe a favela? Tem bandido preto, tem bandido preto, bandido branco, mas por que que a maioria é preto? Porque foi a maioria que formou a favela. Vindo daqui, fugido do senhor dos escravos. Fugido, totalmente fugindo, e montaram. Então, assim, é uma forma. Aí a pessoa fala assim: eu não acredito, eu acho que. Vamos entrar num tema que é muito polêmico, é a questão da cota, porque as pessoas não conseguem entender. E quando eu converso com o Marcelo, eu falo: Marcelo, a cota não é um benefício. Não é um benefício pra gente que é preto. A cota é como se fosse o mínimo que o meu país pudesse fazer para que eu pudesse entrar num consultório médico e enxergar um médico preto. Porque se eu fizer uma pergunta para vocês, você, Cristine, qual a vez que você foi num consultório em Resende que você abriu a porta e encontrou um médico preto? Não me lembro. Você já foi em algum médico preto? Que eu me lembro, não. Eu me lembro também. E aí eu falo para vocês, tem alguma coisa errada nessa história? Não é possível que as pessoas não consigam entender que existe uma coisa errada nessa história. Que existe. A cota não foi feita para beneficiar a gente. Uhum. Não foi feita para beneficiar. Eu não sou cotista, não fui cotista. Porque eu tive condição de de correr atrás de pagar minha faculdade. Mas eu tive amigos cotistas. E eles não teriam condição de fazer faculdade se não fosse através das cotas. Então é o mínimo que o meu país pode fazer para dizer que está dando oportunidade para que o meu povo preto, que lá atrás sofreu e há pouco tempo, gente, 100 anos é muito pouco tempo, entendeu? Tenha a oportunidade de formar os seus filhos e de fazer que venha uma geração aí de médicos, de dentistas, de pessoas pretas em locais de posicionamento. Isso é a cota, nada mais é do que isso, não é um benefício, não é uma coisa que tá... Ah, por que eu sou a favor da cota social? Também sou a favor da cota social. Quando a pessoa declara lá realmente que ganha um salário, também sou a favor. Mas entendo a cota racial, porque é uma maneira de reparação, ou não? Não é reparação a palavra... Porque não tem nem como reparar, né? Exato. Tem nada que faça Exato. que consiga reparar, né? Não tem. E essa questão de reparação que a Cris falou, de não tem nada que faça que tem como reparar, que é uma das coisas que eu vejo, tá? Como é algo que a cota racial, não, assim, não falando contra, mas eu vejo que algumas pessoas usam como muleta, sabe? Uhum. Tem o lado de fato, existem pessoas que precisam, que vão ter que fazer e precisam, mas eu vejo que há pessoas que usam isso como muleta para de fato conseguir. Então, por exemplo, a pessoa podia muito bem correr atrás, girar, fazer a faculdade dela e assim, hoje, eu não sei, aqui eu sou de Volta Redonda, mas em Volta Redonda tem a Praça Brasil lá. Sim. A Praça Brasil, quando dá sexta-feira, assim, das 6 horas da noite, 19 horas, por aí, enche de gente vendendo bombom, vendendo várias coisas, sim, ao longo da cidade também. Olha, me ajuda aí para me pagar minha faculdade e tal. Então, assim, tem gente, é óbvio que existe essa questão de que o racial, né, precisa ser, de fato, ajudado, mas eu vejo que muita gente usa como muleta, porque ele podia levantar e fazer sem depender disso. Sim, entende? Sim. E aí, essa... Assim, como eu fiz, como você fez. Assim, essa é a minha única indagação quando eu penso na cota racial, porque mesmo sendo preto, eu também lutei, corri atrás e fiz, e quando eu vejo que... Teria que ser realmente para quem realmente não assim, teve uma não sei se... Você sabe onde está isso? Política. Exato. Nós temos uma política e uma justiça muito falho, infelizmente. A gente vê países aí que, tipo, a pessoa mentindo no censo é quase presa. Aqui não. Aqui a mulher do censo mesmo fala, ela abre a porta, olhou pra cara, olha a pessoa totalmente preta, fala pra ela, por que você é branca? Ela vai falar, não, você tá errado. Não, fala branca.
sou branca. Então, assim, mas não por isso. Eu acho que as pessoas, tudo no nosso país, infelizmente, é cabível de erro, de corrupção, E aí, as pessoas, tudo que é feito para para que seja, assim, sabe, benefício mesmo para a população, se torna corrompível com o tempo, sabe? Começam a burlar, começam a Sim. sabotar, começam a botar o filho de fulano e não sei o que para mentir. Então, a dificuldade que eu tenho hoje não é nem entender essa questão da cota, isso eu não entendo. Isso eu acho que é direito e ponto. Sim. Entendeu? A questão da social, que é de quem não tem condição e prova que não tem condição realmente de fazer a faculdade e não sei o que, precisa de uma ajuda, também entendo. O problema que eu vejo é a corrupção, Exatamente. entendeu? Em cima disso, entendeu? Porque a lei existe, mas nosso país é muito corrompível, assim, nessas questões, sabe? Em vez de seguir, é cota racial, então eu vou na família, eu quero saber, eu quero entender, família preta mesmo, e não sei o quê, barará, barará, barará. Não, entendeu? Não. Aí acaba que se cria vários parênteses, não sei o quê, para as pessoas se indagarem. Ah, não sou a favor disso, não sou a favor daquilo, não sou a favor disso, não sou a favor daquilo, porque é tudo Sim. se corrompe, entendeu? Se corrompe. Eu não quero falar que eu não acredito na justiça. A gente tem que acreditar na justiça, senão a gente vai, entendeu? Mas, quando você tem você vê lá, a pessoa vai fazer inscrição, ela é moreninho, é preto. Exato. Aí Porque quem também- é que faz esse Porque tem essa filtro e no seu... questão, exato. Mas assim, tem a questão também da pessoa que ela às vezes não é. Na técnica, na prática, ela não é, mas ela se sente. E aí tem isso também. Por exemplo, a minha esposa, ela fala, não, eu sou preta. Você é branca, cara. Eu, não, minha mãe é preta. Meu pai era branco, mas eu nasci branquinha, mas eu sou preta. Mas ela não é. Você olha pra ela e fala assim, você é branca. Mas ela se sente preta. Então, assim, aí eu também nem sei, assim, como metrificar isso, sabe? Como falar assim, não, você não é. Ou você é. Ou, sabe? E aí, talvez por conta disso, que acaba tendo essa questão de... Olha, eu não tenho... Sabe? Eu falo que eu não sou... Ainda bem que eu não sou... não sou radical em nenhum lado. Entendeu? Eu vejo todos, não sou militante, não me encaixo nos quadros dos militantes, entendeu? Até fujo dessa questão. Aqui em Resende, eu não consegui me enquadrar nos quadros de militância, porque quando eu comecei a falar pro Marcelo assim, vamos, e eu comecei a chamar ele para as rodas de conversa que tinha, eu comecei, vamos, porque você vai ser pai de um filho ou de uma menina, de um homem ou de uma menina preta. Então eu preciso que você entenda e saiba se posicionar. Quando eu comecei nas rodas de militância, eu comecei a chegar lá e ver que tava pode falar tudo no podcast? Tava arregaçando, entendeu? Os brancos. Eu falei, Jesus, mas peraí. Entendeu? Eu vim Não é essa aqui briga, né? pra vocês falarem mal dos brancos. Pra mim, pro meu marido, eu tô trazendo ele aqui pra ter entendimento. E aí eu vim aqui pra vocês arrebentarem. Não é isso. Eu achei que o movimento fosse pra se unir, pra poder te explicar, pra eu ter a oportunidade de explicar, Sim, sabe? Te mostrar o que meu povo passou, te mostrar o que eu passo. Eu E achava não atacar. e não atacar o outro. E não atacar o outro. Você pode ter tido antepassados buscar sua árvore, não, que escravizou, mas você não escravizou ninguém. Entendeu? Exato. Mas você precisa conhecer a história, você entendeu? Tipo, Aham. então vamos contar a história. Até porque às vezes vamos pode falar. ser tão intelectual. A pessoa às vezes pratica, pensa de uma forma que às vezes ela não quer, mas ela naturalmente, já tá no natural dela, ela age de forma racista. Sim. Ou de qualquer outra forma. Sim, Então, e talvez... assim, e seja dos dois lados, tá? Sim. Porque o racismo também tem... Exato. Vou te contar uma situação. Eu, diretora de cultura da Câmara Municipal, fui chamada para uma reunião para a formação de um quilombo de empreendedorismo aqui em Resende, que é super legal. E quilombo de empreendedorismo afro. Super top. Nossa, é um projeto, assim, esses projetos assim são projetos que eu amo. Vambora. Vocês têm lugar para se reunir? Não. Então, na minha sala. Você de minha sala toda terça-feira, botava cafezinho pra eles aqui. Vocês podem se reunir, eu vou sair, porque minha sala é grande, fico na salinha do lado e tal. Reuniram, fizeram várias reuniões. Teve um belo dia, que foi no Espaço Z, foi a posse da diretoria do Quilombo. Fui convidada, fui pra posse,
Cheguei lá, quinto secretário, fulano, sexto, primeiro, terceiro, quarto, enfim. Chegou no primeiro, nem citaram meu nome, nem agradecimento ao espaço. Ok, aí tudo bem. Aí o responsável que me pediu a sala, todo mundo chegou para conversar comigo. Falei, nossa, nem tinha te visto, não tinha chamado para contar mesa. Falei, não, vocês não me viram, não é agora. Vocês não me veem há muito tempo. Desde que vocês não perceberam que vocês usam a sala de uma mulher preta, empoderada, diretora da Câmara Municipal, entendeu? E com vários outros requisitos para agregar. E empreendedora, que é o que vocês procuram. Vocês não me enxergaram. Porque eu não virei nem a quinta secretária no quilombo de vocês. Aí a resposta que eu tive deles foi a mais bizarra, mais. A gente não te colocou porque você faz parte de um casamento interracial. E no final das contas, a última palavra vai acabar sendo do seu marido. Eu falei, meu amor. Você não me colocou ainda bem, porque o seu pensamento não tem nada a ver com o meu, realmente. Porque a última palavra lá em casa pode ser minha ou pode ser dele, tanto faz. A nossa cor de pele não interfere nas nossas decisões como casal, não. Entendeu? Eu tô em choque. Pra você ver que existe o outro lado. Entendeu? É como se eu fosse uma mulher preta, submissa a um branco, e que esse branco fosse ditar todas as minhas falas, as minhas decisões. Entendeu? Às vezes, essa questão de vamos defender o posicionamento preto, defender esse posicionamento, às vezes ele se torna tão agressivo que ele coloca o próprio preto numa possibilidade dele ser racista e dele ter o racismo. Claro. Então, E não ele conseguir quer defender explicar para as tanto pessoas. E se torna em uma posição de... Teve situações assim nesses Big Brothers que passaram por aí, de pessoas que são... Não, nesse atual Big Brother também. Eu acho tinha que, uma assim, menina que saiu agora, era a Marvila, não. Não sei se... Ela era tão... a Domitila. Era Domitila, não era a Marvila, não. A Domitila, Marvila era a O Fred sambista. também. O A Fred Domitila- também, ele agia de uma maneira... Eu não tenho nada que falar, assim, mas assim, eu acho que amor, para você Agressivo. receber amor, dá amor. É, Sabe assim, vai. você não precisa agredir o outro Não. pra... Sabe assim, eu acho que assim, eu concordo muito com você e é sempre o que eu sempre pensei muito sobre isso, assim, de explicar. Olha, não, deixa eu te contar uma história. Olha, é assim, porque o outro pode realmente não ter o conhecimento, não saber. Sim, Entendeu? claro. E aí tudo bem. Agora daí, você despertar o ódio, você agredir A o outro que imposição. seja de maneira grosseira, falar de maneira grosseira com o outro, que o outro às vezes tem a ignorância de não saber. Exato. Como às vezes pode entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que pode sim e deve se posicionar, falar e tudo isso, sem ser de uma maneira opressora, Claro, grosseira e grosseiro. agressiva. E tem um né? grupo que é muito assim. E eu não consigo me encaixar nesses, sabe? Sim. Não é que aí já usaram um termo de eu ser Muito uma. obrigada por uma você. preta. Não, tipo, já, aí usaram um termo nesses grupos, né? Que eu sou uma preta capitalista. Que aí eu virei e falei assim, o que que é? O que passa na cabeça? Aí eu falei assim, nossa, olha, deixa eu te falar. Quando eu tiver um filho, se eu tiver, eu vou ensinar ele a ser capitalista assim. Porque o capitalismo para vocês é o quê? Ter um iPhone, um celular bom ou ter um carro bom? E vocês acham que o ser preto é sinônimo de pobreza? Até Exatamente. entendeu? Quanto disso, gente? Entendeu? Vocês pensam o quê? Entendeu? Então, tipo, existe um grupo aqui que se diz militante, mas que não representa a minha militância. Então, quando eu senti Exato, que, exato. embora sejam pessoas da mesma cor de pele minha, mas que não me representam na militância, Exato. cara, eu me afastei. Entendeu? Porque eu não sou uma preta querendo ser com coração branco, igual eles falam, Uhum. ou uma preta capitalista por gostar de coisa boa. Eu sou uma preta que luta, sim, mas da maneira que eu luto é explicando, é fazendo roda de conversa, é ensinando, é trazendo crianças para ouvir assuntos que envolvem LGBTQIA+, que envolvem o racismo, explicando motivos da cota, explicando o tempo, explicando a escravidão. Eu levo para ver vídeos, tem um filme chamado Selma, que mostra muito isso, a luta dos pretos por poder conseguir votar.
tudo foi muito em base de luta, Mas você sabe o entendeu? que eu acho também, Débora? Eu acho que cada um dá o que tem dentro de si. Você não Sim. tem agressão para dar. Né? Eu acho que assim, você não tem. Sabe? Então, o seu lado é o lado de ensinar, de ajudar. É amor. Sim, O que você tem para dar é amor. amém. Através da explicação, através. Né? E é isso. E E só eu faz eu te admirar infinitamente Amém, mais. Obrigada aí obrigada. por todas as suas explicações. Você não tem noção do quanto você Amém. me ensinou. Do quanto me fez aqui. Eu fiquei quietinha, mas é porque eu fico com a cabeça a mil, né? O quanto às vezes vai ressignificando coisas. Então, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, para Sim. mim, eu digo com todo amor, com toda sinceridade que tem dentro de mim, que me ressignificou Obrigada. algumas questões, principalmente dessa questão da cota. Eu tô sendo muito sincera, assim. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Entende? Não que então, assim, como é importante, e te agradeço, sabe? Por ensinar, assim, através do amor, poder explicar as coisas dessa maneira. Então, obrigada por me fazer ressignificar coisas. Então, isso. Eu acho que a gente tá aqui é pra isso. Eu acho que é, é assim, é mais militante, né? Do que gente. alguém que, cara, tá tentando Sim. descer de goela abaixo as coisas. Eu acho que é mais militante quando você, como especialista, como alguém que sabe, que tem um conhecimento, senta na frente de alguém e explica de nível a nível, né? Uhum. E explica, a pessoa entende e sai convencida. Sim. Eu acho que é muito mais militância Sim, do que juntar um grupo, falar disso, sabe? Apontar coisas. coisa, impor coisas, impor colocar em coisas. posições, é assim, não é assim. Não se ganha Entendeu? assim. Não, Não e- se ganha assim. E, assim, não é esse a jogo, gente tem uma né? geração que não viveu isso, então precisa ser ensinada. Então, nós estamos mudando todo um vocabulário que as pessoas falam assim, ai, é mimimi, falar. Tá mudando? Tá. Mas é fácil mudar um vocabulário que foi a vida inteira construído? Não é, gente. O que tem sido, né, uma das coisas que as pessoas têm focado muito? Por quê? Realmente, se você pensar assim rapidamente, tudo que envolve coisa ruim envolve palavra Uhum. negro. Tudo. Se você for falar do mercado de contrabando, você vai falar do mercado negro. Se você for falar eu vou falar, falei mal dele pelas costas, eu vou denegrir a imagem dele. Então, assim, e são o criado mudo, por exemplo, que existe do lado da cama, onde a gente dorme, que tem o nome de criado mudo, é porque antes era um escravo que ficava ali a noite inteira parada segurando a xícara da água da sua sinhá. Então é o criado mudo. Então tudo tem uma história que envolve lá atrás o povo preto. E é uma história ruim, não é uma história boa, não. Então tudo foi ligando o preto a ser ruim. Tudo que é preto, nossa, a coisa ficou preta. A coisa ficou ruim. Nossa, que não sei o que lá, preto. Podem, é porque eu não lembro, mas são muitos. Sim, São sim. muitas palavras, entendeu? É óbvio que até eu, como fui ensinada, falo até hoje. Mas eu me policio. Sabe por que eu me policio? Para tentar mudar para a nova geração. Talvez essa eu não consiga. Mas a nova já chega em casa e fala, mãe, não pode falar assim. Não é assim que fala. Entendeu? E aí eles começam a ensinar para os pais e começam a ensinar. Eu fico tão feliz de ver as crianças agora da nova geração. E assim, eu vejo assim, eu tenho 3 pessoas na minha sala, né? E as 3 são mães, inclusive a minha estagiária. E aí eu não sou. Só que eu vivencio o dia a dia delas de mãe. E aí eu fico tão feliz quando eu vejo uma amiga minha chegar e falar assim, cara, a criança que eu tenho um sobrinho autista, a Manuela, ela é o autista da sala dela, só fica com ela. Porque a Manuela é de pegar, a Manuela é de não sei o quê. E você vê como tem sido acolhedor. É óbvio que a gente tem esses paizinhos aí, né? Que são as exceções que vão lá, ligam pra pessoa pra falar, ameaça ela, em vez de educar o filho, né? Em vez de educar e falar assim, você tá errado, porque se é meu filho, eu falo assim, você está errado. Você vai vai pedir desculpa perante a escola. Isso não se faz. É assim que educa. Concorda comigo? Com Você vai certeza. chamar os seus amiguinhos. Gente, você educar vai... não é passar a mão na cabeça. Educar é dizer não. Educar é brigar. Educar não é você falar assim, ai, meu filho, você tá certo em tudo. Muito pelo contrário, você tá deseducando. O que você tá deixando pro mundo?
Né? Não Que você é? tá deixando? Eu falo que eu sou muito mãe raiz, eu não sou mãe Nutella, não, tá? Eu sou muito mãe raiz, sou brava, Não eu é? brigo, sabe por quê? Eu vejo muito assim. É melhor, quando a mãe faz isso com o filho, ela, no fundo, ela tá fazendo com amor. A Sim, vida claro. não A vai vida fazer, não vai não. fazer. Então é melhor, tem que aprender, é Não melhor vai e tem que fazer. aprender em casa. Não vai Até porque o fazer. colégio não tem a função de educar. Não A vai. educação vem de casa. O Exatamente. colégio, ele ensina Mas tem português, muitos matemática, pais que dão essa entendeu? função para a escola. Terceiriza um papel que é dele. Que é dele. Aí depois chora, porque aí Depois vai ver chora. o que tipo de adulto Sim, que se formou, né? porque se a criança tá bem resolvida dentro da casa dela, com uma educação não sei o que, ela vai chegar em casa e falar, mãe, ai, hoje eu fiquei triste, uma amiguinha minha fez isso com a outra, que não sei o quê. Exato. Elas começam a falar. Elas começam a ficar indignadas por atitudes que as amiguinhas façam. E é tão bonito quando eu vejo isso. Mais bonito, na semana em novembro, né, da igualdade racial, eu fui convidada para algumas escolas. E aí, tipo, hoje eu chorava o tempo todo, né? Porque, tipo assim, você entrar dentro de uma escola, onde as crianças te veem como referência de rede social, e aí olhar pra você e falar assim, tio, eu queria tanto ser igual a você. Ah, meu Crianças Deus. brancas. Você sabe aquele negócio assim, gente, eu nunca me imaginava isso. Você sabe por quê? Eu chorei muito, mas muito pra Deus me fazer branca, quando eu era Oh, meu criança. Só batendo um ponto. Isso é militância. Sabe? Sim, Essa militância eu acredito. Assim, não que agora você vai falar, não que você vai desprezar isso, né? Mas você vai falar, não é assim. Olha só, você é você, eu sou eu. Esse é o sentido de militância que eu vejo. Sim, Entendeu? sim, eu falo, você é linda, você é maravilhosa, você é uma boneca. Aí chega assim, eu vejo que o amiguinho do lado chegou, me abraçou também, e o amiguinho é preto. Aí ele abraça uma perna, a outra branca abraça a outra. Ai, a cor de vocês são lindos. Não, mas eu queria ser preta igual assim, igual você, tia. E não sei o que, senhora não, né, gente? É tia. Eu queria ser assim, eu queria ser assim. Eu falo, cara, vai além da cor da pele. Ela não tá vendo. Essa criança não tá vendo essa cor da pele. O que eu achei, o que esses 41 anos eu venho trazendo das pessoas olharem, ai, que preta assim, ai, que preta assim, ai, que preta. Ela nem tá vendo, ela nem tá aí pra cor da minha pele. Ela tá falando que ela quer ser igual eu porque ela se identificou com o meu jeito, porque ela gosta de mim, porque eu sou assim. Uhum. Não porque eu sou preta ou porque eu sou branca. Entendeu? Porque ela se identificou. Eu falo, cara, você acha que algum dia eu imaginei uma criança branca chegar e falar que quer ser igual a mim? Eu chorava horrores. Eu falava, Deus, por que que você me fez preto? O dia que minha mãe, eu tava na época, tinha estrela, vocês lembram da estrela, das bonecas da estrela? Aquela Ah, marca sim, eu lembro. estrela. Uhum. Sim. Aí minha mãe queria comprar e eu não gostava, porque eu gostava de brincadeira de menino. Porque meus irmãos eram meninos, então a boneca me distanciava deles, né? E eu queria Jogar Aí, bola, jogar bola, e não sei o que. Minha mãe falava, você vai ficar com a perna toda marcada, você vai ficar toda destruída, mas era isso que eu gostava. Aí quando a minha mãe chegava com as bonecas lá em casa, eu. Quando ela chegou com um bebê preto, que ela lançou. A Estrela lançou. Eu falei, eu não acredito que você comprou esse bebê pra mim. Eu não acredito. Eu fiz ela trocar, gente. Porque pra mim era inadmissível. Um bebê preto é feio. É feio. Entendeu? Se eu não sou bonita, você vai gastar um dinheiro da Estrela, comprar um bebê pra mim preto. Como é que eu vou sair na rua com esse bebê? Mas é a cabeça de uma criança da década de 80. Entendeu? Era na minha cabeça, tipo, é feio, eu não quero, entendeu? Eu não queria isso mesmo. Eu pedia pra Deus, por que que você me fez? Era como se pra mim fosse um castigo. Entendeu? Hoje eu falo, caramba, Deus, tô felizona, cara. Tô felizona com essa cor, tô felizona com tudo. Então, assim, é uma construção que demorou. E eu quero hoje poder que outras meninas ou meninos pretos não demorem tanto tempo para essa construção. Porque se eles não demorarem, a gente vai conseguir ter uma sociedade aí, entendeu? Com mais médicos pretos, com mais doutoras pretas, entendeu? A gente vai conseguir ter uma sociedade assim mais igual, entendeu? Mas assim, eu quero ir numa ginecologista preta. Porque, Cristine, é comprovado. As mulheres pretas, elas têm uma parte ginecológica, algumas coisas ginecológicas diferentes, por questão de genética mesmo. Entendeu? Então seria muito Não importante sabia. pra gente ter uma ginecologista, por exemplo, Então, preta. eu acho que esses dias foi uma moça lá na loja. Fátima Ladejo.
Não lembro. Agora eu vou ver depois e te passo. E ela tava falando que ela era obstetra e tudo. Depois, senão eu vou te passar Deve ser a doutora Fátima. Agora eu não Ela, sei. Eu ela vou ver tem direitinho e um te passo. hospital aqui em Resende. Ela é maravilhosa. E ela fala muito isso da saúde da mulher preta. Então, assim, eu gostaria, né, de ter essa oportunidade de entrar num consultório de uma médica preta e falar, eu quero falar sobre mim. E eu não tenho. Entendeu? Não tem hoje dentro de Resende Débora, mas só muda, é tudo igual, só muda a cor. Não é, gente. Não é, eu estudo. Eu sei que tem coisas diferentes, que é da mulher preta. Então, tipo assim, eu queria poder tirar minhas dúvidas, mas eu não tenho onde tirar. Então, talvez essa construção tá vindo. E eu fico Com muito certeza. feliz porque essa nova geração vai ter suas filhas. É filha? Eu tenho um casal, Casal? né? A Lara e o Guigui. É tão maneiro ver essa nova geração agora. É tão maneiro ver eles me chamassem de ti, passar a mão e sentar no colo. Porque tinham crianças que tinham medo. Quando os pais não preparavam os próprios filhos para uma pessoa preta. Quando a gente chegava assim e brincava com a criança, eu ficava, juro, eu tinha um medo de chegar perto de criança. Um Meu medo, Deus. um medo, um medo. Porque a criança assustava. O meio dela era tão branco, que a gente chegava, assim, brincar, a criança assustava na hora. Então eu passei a ter medo de chegar perto de vários bebês e criança começa a chorar. Entendeu? Porque a gente era diferente. E a criança chorava na cara assim, tipo, pegando. Ai, gente, eu não chego mais perto de criança, nenhuma. Até isso foi construção. Aí hoje você vê assim, as crianças chegam perto de mim, senta no colo, vem, tia, beija. Pode parecer uma coisa tão normal para algumas pessoas, mas para mim, gente, para mim, eu tenho uma amiga, a filha dela, pensa numa criança loura, toda loura. Fala, loura aqui, loura. Aí ela chega correndo lá no trabalho, ela vem, cadê tia Débora? Cadê tia Débora? Cadê tia Débora? Aí eu fico olhando pra ela, conversando, trocando ideia. Ela nem imagina que ela é branca e eu sou preta. Eu converso, troco outras ideias com ela, na cabeça dela, sabe que você vê que não tem mesmo? Não, você é uma pessoa também, tia. E tá tudo certo. Eu falo, cara, que diferença do que eu vivi. E foi muito pouco tempo atrás. E assim, que maneiro que tem pais Que construindo essa evoluiu, nova geração, cara. Que falam pros filhos que é tudo igual. Que trazem um coleguinha preto pra dentro de casa. Você tá entendendo? Pra falar assim, não, vou trazer ele é seu melhor. Trazem, entendeu? Tipo, eu falo, caraca, cara. Graças a Deus a nova geração vai. Ai, me dá um alívio assim, falar assim, tipo, ai, eles não vão precisar dar tanta abraçada, sabe? Mostrar tanto que é competente. E aí veio tudo isso, veio essa construção pra gente. Falo pra caramba, gente. Nossa. E a gente E a tá gente aqui aqui, assim. Vambora. E aí essa construção toda, Cristine, a gente falou seu nome, Rubens. Rubens veio que eu acho que, né, esse é mais novinho que eu, Rubens, deve ser, né? Bem mais, mas essa construção toda veio pra Débora da agora, assim, sabe? Tipo, quando se ocupa um cargo, ainda mais quando é política, é um cargo alto, tá sempre querendo entender, ainda mais quando a gente é preto, entender da onde a gente veio. Sim, sim. Qual é a base? Você não tem uma família, você não tem um sobrenome. Alguém te colocou. Entendeu? Quem Quem te te colocou? colocou? Exato. Entendeu? Como é que você conseguiu? Entendeu? Aí isso depois, aí. quando eu fui pra rede social, me criou aquela loucura assim de como é que eu mostro uma massagem e ao mesmo tempo sou diretora de cultura? Entendeu? Você cria várias coisas na sua cabeça. Depois eu falei, quer saber? Que se dane. Lá eu sou a Débora da Nicomédia da rede social, aqui eu sou a Débora da cultura, aqui o que eu tenho que mostrar para as pessoas é que eu sou competente em Exato. tudo que eu faço. Em tudo. Isso é que eu tenho que mostrar. Agora, em relação ao meu caráter, isso eu não preciso provar para mais ninguém. Exato. Isso eu não preciso. Então eu preciso ser competente, porque eu não gosto realmente de ninguém apontando o dedo para mim em relação a ser competente ou não. Isso já é a coisa que a gente já traz, essa autodefesa, por ter passado as coisas que a gente passou e por mulher também. Cristina, toda mulher passa. A gente já cria uma autodefesa de tipo, tá passando o quê? Entendeu? A gente cria isso. Automático. Nós mulheres criamos, sendo uma mulher preta e sem um marido rico, entendeu? Sendo, né? Eu não tenho uma família rica e nem um marido rico.
Então, minha chance de ficar rica hoje em dia é só ganhar na Mega Sena. Entendeu? Mas eu quero ser competente em tudo que me derem para fazer. E eu saber diferenciar e separar tudo isso. Entendeu? E as pessoas entenderam, ela consegue separar. Hoje eles respeitam. Eles entendem que lá é um trabalho, eu sou uma empreendedora lá. Entendeu? Ah, mas que isso? Ela mostra isso. Não, lá é empreendimento. Hoje se tornou a rede social um empreendimento. Né? Pode não ter uma fachada, entendeu? Pode não ter. Mas é um empreendimento, com certeza. Lá tem uma empresa, na Câmara tem uma mulher diretora, na educação física tem outra que exibe um pouco mais o corpo porque é professora e precisa exibir sim, porque é ali que vem meus alunos, entendeu? E tá tudo certo. E isso não te dá o direito de me julgar em nada. Que nem que você queira eu vou deixar. Entendeu? Nem que você queira, porque a gente chega a essa fase da vida da gente, essa idade, que a gente percebe assim, tipo, você vai deixar realmente que as pessoas interfiram na tua vida hoje, no que você, né, colocou por opinião? Preguiça. E cada vez mais a gente vai ligando menos para isso. Vai ligando cada menos. Dia eu falo que cada ano eu tô mais assim, ó. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E a gente vai entendendo muito, né? Acho que isso é um benefício de ficar mais velho. Da maturidade. Da maturidade. Eu falo que você liga menos. Aí você pensa assim, puxa, se eu tivesse sido assim lá atrás. Caraca, olha quanto tempo é que a gente tá falando, né? Quanto tempo eu perdi me importando com o que o outro pensa. Outro. E é muito legal. Ainda bem que a gente percebeu isso. A gente tem muito que viver. E tem muito que viver. Vou ver mais 40. Né? Você é uma 80 toda sarada. Então, isso. Débora, eu quero te agradecer muito, porque a gente bateu um papo assim tão maravilhoso. Foi tão bom, né? Foi legal. Né? Foi tão maravilhoso. Quero te agradecer. Tão rápido, né? Nós queremos te agradecer do fundo do nosso coração, que foi tão muito, muito bom assim. E se Deus quiser, chamaremos você. Com certeza. Estou à disposição, pode me chamar. Não fala isso não, que a gente avança. Não fala isso não, que a gente... Vambora. Estou à disposição, é sobre isso. Legal. Gostei muito de estar aqui. Acho que vocês têm que... o podcast veio para isso, para quebrar parâmetros, paradigmas. Eu acho que você tem que trazer pessoas aqui mesmo que falem muito, que falem de todos os temas, que abordem todos os temas, independentes de, sabe? Eu acho que a gente não tá mais... se vocês não estão presos dentro de uma rede, uma empresa como, né, uma televisão cheia de regras, vocês não têm regras, então existem pessoas com histórias incríveis, se vocês quiserem aí sugestões, eu já sempre... quero! Entendeu? Acabou aqui, eu já tô aqui, ó, vou fazer minha listinha. Incríveis para vocês chamarem aqui, entendeu? Porque eu acho que o mais legal dessa vida é, assim, tem pessoas que homenageiam, assim, as pessoas por viver no mundo de homenagem, né? Eu vejo pessoas homenageando sempre pessoas da área jurídica, sempre pessoas assim, e eu vejo pessoas que não são da área jurídica, mas tem uma história tão mais surreal de vida, de não sei o que. Eu não tô querendo desmerecer, né? O tempo de estudo de um advogado, de um médico, não tô querendo desmerecer. Mas assim, tem gente que não tem realmente o diploma, mas tem histórias de vida que é o podcast que vai dar voz. Mas é o que a gente falou, né? Exato. Quando a gente resolveu ter o podcast, né, e tudo, uma das coisas a gente quer ouvir histórias. A gente quer ouvir histórias e pessoas também que às vezes não tem uma oportunidade, uma TV, ou ter alguma coisa que vai dar voz a ela. Sim. Então aqui é o lugar, sabe? Aqui é onde a gente vai poder falar de tudo, é onde a gente vai... Então, assim, a gente aceita com certeza, quando acabar aqui, eu já vou anotar aqui as indicações, porque é isso, a gente quer ouvir história, a gente quer aprender, a gente quer levar para as pessoas que estão em casa, ouvir essas histórias, né, que com certeza também vai ser muito válido para a vida delas. Então é isso, te agradecer muito. Eu tô muito feliz, obrigada. Muito amor, eu encerro. Podia de hoje. Já pensou que a gente ficaria aqui horas. Só mudar aqui aí o papo. Da próxima vez, ó, bebe água, tá? Gente, é isso. Muito obrigada aí por vocês terem ficado aí também, acompanhando tudo. Mais alguma coisa? O que você falou? Você tá hoje? Não, é só... É que a gente dominou. né? A gente só... Intimidado.
Pode falar. O bicho assim, ficou intimidado com duas mulheres. Eu gostei, assim, realmente, eu queria mais ouvir, realmente, porque, assim, só para resumir, né, por que que eu fiquei calado até. Mas, assim, eu tô em Resende 2 anos e já ouvi, assim, lá em Volta Redonda tinha pessoas que eram mais militantes e falavam e tudo mais, e eu gostei muito do assunto por causa disso, por isso que eu fiquei aqui, né, só ouvindo para de fato entender como é Resende nesse sentido, né? Porque até então não, assim, estou ilhado nesse mar de opiniões que tem, né? Então fiquei mais para ouvir mesmo, entender, enfim, e foi isso. Mas, isso. mas a gente percebe que quando tem duas mulheres empoderadas juntos, os homens eles ficam meio intimidados, entendi. entendeu? É fazer o quê, né, querido? Fazer o Pois quê? Ó, vamos começar a chamar 2 pessoas. 2 homens e 2 mulheres. Vamos começar a gente pode fazer assim nos próximos. Não tem problema. Mas é isso, gente. Muito obrigado novamente. E é isso. Você não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, né? Se inscrever no nosso canal. Não sei por que você vem aqui, assiste, não inscreve no canal. Então se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram também. E é isso. Muito obrigado pelo papo, foi muito legal. Eu gostei Foi muito. ótimo. Foi ótimo. Legal. Beijo, gente! Beijo!